Saudações a vocês que nos assistem, estamos de volta com mais um vídeo no canal e hoje iremos resolver um problema sobre eletromagnetismo. O que esse problema diz? Ele diz que tem um eletrão que se move segundo uma trajetória semicircular. Ele sai, portanto, do ponto A até o ponto B. E esse eletrão possui uma rapidez de 1,41 vezes 10⁻⁶ metros por segundo e essa trajetória tem um diâmetro de 10 centímetros. E o que é que ele propõe? Na linha A, ele propõe que nós achemos a direção, sentido e o modo do vetor de indução magnética a que esse eletrão está submetido. E na linha B, ele quer que nós achemos o tempo que demora essa partícula a sair do ponto A até o ponto B. Então essa é a proposta para hoje. E qual será então o nosso ponto de partida? O nosso ponto de partida será exatamente a lei de Biot-Savart. Biot-Savart, aqueles dois físicos franceses que quantificaram a força magnética a que uma partícula carregada estava sujeita na presença de um campo magnético. É essa lei mesmo que nós vamos usar. Nós temos aqui a lei de Biot-Savart dada por essa fórmula física. E nessa fórmula nós conseguimos enxergar aqui três vetores: a força, a velocidade e a indução. Ora, se temos três vetores e queremos determinar a direção e sentido do vetor de indução magnética, é obrigatório que nós saibamos as orientações ou as características de F e V. No entanto, o problema só nos fornece as características do vetor velocidade, que é dada, por exemplo, aqui na figura. Nessa figura nós conseguimos enxergar a direção da velocidade, porque o movimento é circular. Nós já sabemos que no movimento circular a velocidade é tangencial à trajetória em cada ponto. Então conhecemos isso. Agora, como é que nós fazemos para encontrar as características do vetor força? É aqui que entra a parte da cinemática. Como assim entra a parte da cinemática? Vejamos. Se nós temos um movimento circular, para que uma partícula execute um movimento circular, é obrigatório que exista uma força centrípeta. E como é que é dada essa força centrípeta? Essa força centrípeta ela tem direção radial e aponta sempre para o centro. Nesse caso, a direção radial é tangente à direção da velocidade, ok? Então, vamos desenhar essa força centrípeta aqui na nossa figura. Então agora conseguimos enxergar a orientação da força centrípeta aqui nessa nossa figura. E quem é essa força centrípeta? Ora, se nós temos uma partícula que se movimenta na presença de um campo magnético, naturalmente vai surgir uma força magnética para causar algum desvio nessa partícula. E se essa partícula descrever um movimento circular, então significa que essa força magnética vai forçar, passo aqui a redundância, vai forçar o movimento circular. Se ela força o movimento circular, significa que ela é a própria força centrípeta. Ou seja, a expressão centrípeta aqui é uma alcunha. E quem recebe essa alcunha é propriamente a força magnética. Então, nesse caso, a força magnética é a nossa força centrípeta, porque ela fica dentro da definição de uma força centrípeta, que é uma força que atua numa direção que converge para um ponto, e esse ponto normalmente é o centro de alguma curva, ok? Então, descobrimos aqui a orientação da força magnética. Agora, com a orientação da força magnética, com a orientação da velocidade, fica muito fácil determinar a direção e o sentido de B. Como é que nós fazemos isso? Vamos usar, portanto, a regra da mão direita, ok? Então, como é que vamos fazer para usar aqui a regra da mão direita? Simples. Vamos olhar aqui na nossa expressão e usar então a regra da mão direita. Então, nesse caso, vamos descobrir o sentido de uma partícula positiva e depois vamos inverter o sentido para encontrarmos o sentido da partícula carregada negativamente. Uma nota importante: essa expressão ou essa fórmula, do jeito que ela foi escrita para partículas carregadas positivamente. Então, o que nós iremos fazer aqui é supor que essa partícula é carregada positivamente, encontrar um sentido e depois o sentido da partícula carregada negativamente vai ser trocado, ok? Vamos encontrar primeiro para uma partícula positiva e depois vamos trocar o sentido para a partícula carregada negativamente, ok? Então, vamos lá usar a regra da mão direita. Na regra da mão direita, o polegar indica a força, o indicador indica a velocidade e esse dedo médio indica, portanto, a indução. Então, o que eu vou fazer vai ser simplesmente colocar a minha mão no quadro do jeito que eu tenho aqui os meus vetores desenhados no quadro, ok? Vamos lá, nós temos aqui a velocidade é o indicador, portanto já estou a colocar aqui o indicador a coincidir com a velocidade, e a força é o polegar, portanto estou a colocar aqui o polegar a coincidir com o vetor força, e se eu fizer isso, o meu dedo médio vai apontar para fora do quadro. Então nesse caso eu consegui encontrar o sentido
do vetor indução de uma partícula carregada positivamente. Então significa que para a partícula carregada negativamente, o vetor indução vai apontar para dentro do quadro. Ora, se a partícula carregada positivamente aponta para fora o seu vetor indução, o vetor indução de uma partícula carregada negativamente vai ser invertido. Então nesse caso vai apontar para dentro do quadro, ok? Então nessa hora nós conseguimos encontrar a direção e o sentido do vetor indução. Ele é perpendicular a esse quadro, ou seja, a esse plano vertical, e aponta, portanto, para dentro desse plano vertical. Nós podemos desenhar assim o vetor indução. Aqui em toda a região nós podemos desenhar o vetor indução, portanto, a entrar para dentro aqui do quadro. Ok? Então conseguimos de fato encontrar a orientação desse vetor indução. Agora falta-nos então determinar aqui o módulo do vetor indução, que é uma coisa também que é relativamente simples. Agora nos falta calcular o módulo. Vamos fazer da seguinte maneira, veja só. Vamos ter aqui, vou apagar essa expressão agora, e vou apagar também esse desenho. Mas antes de apagar o desenho, não esqueçam que o diâmetro desse semicírculo vale 10 centímetros, ok? E agora vamos lá à missão de achar o módulo do vetor indução magnética. Então veja, nós temos uma partícula a se movimentar, portanto a descrever uma trajetória circular ou semicircular. Então se essa partícula a descrever uma trajetória semicircular, existe uma força que lhe faz descrever essa trajetória. Então essa força ela é centrípeta. Então vou colocar aqui, centrípeta. Só que essa força que recebeu essa alcunha de centrípeta, ela é a magnética. Ela é a força magnética. Só que recebeu essa alcunha de centrípeta pelo fato de estar a atuar na direção perpendicular ao vetor velocidade e estar a apontar para o centro. Recebeu essa alcunha. Então, essa força que está aqui, que está a forçar esse movimento circular, está a causar uma aceleração centrípeta também. Está a causar uma aceleração nessa massa, é o eletrão, está a causar uma aceleração centrípeta. Ok? Agora, quem é essa força? Essa força já é conhecida. Essa força pode ser expressa pela lei de Biot-Savart. Ela pode ser escrita dessa maneira: carga, velocidade, indução, vezes o ângulo formado entre B e V, igual a massa do eletrão. Veja só, a aceleração centrípeta ela é conhecida como sendo velocidade ao quadrado. Aqui vou colocar a velocidade do eletrão, aqui também do eletrão, dividir pelo raio da trajetória. Certo? Agora vamos lá fazer o quê? Existem aqui algumas coisas que podem improvisar. Por exemplo, podemos diminuir um pouco aqui na velocidade. Agora vamos pensar um pouco. Temos aqui o ângulo formado entre B e V. Quanto vale o ângulo formado entre B e V? Veja só, nós temos assim, o B apontar para dentro do quadro, estava assim, mas vou colocar assim para nós podermos visualizá-lo. O B e o V assim. Estavam a formar um ângulo de 90 graus. O B apontava para dentro do quadro e o V para cima. Estavam a formar, portanto, um ângulo de 90 graus. Então vamos ter aqui justamente π sobre 2. Sendo de π sobre 2 é 1. Então essa parte que está aqui some, né? Essa parte que está aqui vai dar 1. Esta parte vai ser igual a 1. Por quê? Porque o ângulo é π sobre 2, ou seja, 90 graus. Agora, quer dizer que essa expressão ela vai ficar assim, apagando essa parte de cima. Então essa é a expressão a que nós chegamos para determinar o módulo do vetor indução magnética que nos pediram no início do exercício, ok? Então agora podemos substituir os dados para encontrar o valor numérico da indução magnética. Então vamos lá, aqui vamos ter B igual, a massa do eletrão é uma constante conhecida, vale 9,11 vezes 10 expoente menos 31, certo? Vezes, a velocidade nos foi dada, é 1,41 vezes 10 expoente 6. Isso aqui dividir pela carga. A carga do eletrão também é uma constante conhecida, vale 1,6 ou 60 vezes 10 expoente menos 19 vezes o raio. Bom, o problema não nos forneceu o raio, mas nos forneceu o diâmetro da trajetória. O diâmetro vale 10 centímetros. Ora, se o diâmetro vale 10 centímetros e o raio é metade do diâmetro, então o raio acaba sendo 5 centímetros. Só que 5 centímetros deve ser convertido em metros. Fica como em metros? Fica 5 vezes 10 expoente menos 2. Ok? Então, quando nós fizermos essa conta na máquina, vai resultar em 0,160 microtesla. Então esse é o valor
do módulo da indução magnética, tá? Então encontramos. Se você tiver alguma dúvida, dê uma olhada no livro, vai encontrar exatamente esse resultado até aqui. E faça esses cálculos também em casa, também vai encontrar esse resultado, ok? Então até aqui nós conseguimos determinar na linha A o módulo do vetor de indução magnética. Agora nos falta então determinar o tempo que essa partícula demora a sair do ponto A até o ponto B. Vamos fazer isso.